Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Chiticam. Hoje nós vamos aprender aqui como fazer entradas e saídas de corte, tá? Para esta aula eu importei aqui um desenho que eu fiz, tá? Fiz um desenho aqui desse quadrado com 5 furos, tá bom? Vamos ver como que se comporta então as entradas e saídas de corte. Para isso, uma vez que você já importou o seu desenho e já posicionou ele aí no material, tá? A gente vem aqui em operações e clica aqui neste ícone aqui, ele vai abrir essa janela para a gente, tá? Você também pode vir aqui em operação e clicar no ícone aqui, corte plasma / oxicorte, beleza? Você também vai chegar no mesmo lugar. Lembre sempre de selecionar a camada, tá? Essa camada 0 aqui. Já está selecionada, então agora vamos testar aqui uma entrada de corte em arco para vocês verem como que vai se comportar aqui a entrada em corte em arco, beleza? A entrada em corte em arco, ela vai fazer essa figura aqui de arco, tá? Ela vai fazer um arco aqui acompanhando. É muito bacana quando você vai cortar algo que é redondo, tá? Um disco, enfim. Vamos testar aqui outra entrada, aqui a tangente, para vocês verem como que se comporta a tangente. A tangente, ela se comporta dessa forma aqui, tá bom, galera? Ó, ela vem muitas das vezes acompanhando aqui e forma esse tipo aqui, ó. Vou até abrir aqui, ó, a opção para vocês verem. Tá vendo essa linha aqui, ó? Tangente, tá? Então, essa é a forma tangente aqui, ó. E temos também a perpendicular, que ela é aqui na horizontal ou na vertical, tá bom? Ela também, claro, ela pode trabalhar em grau. Ela é perpendicular, tá bom? Então aqui é o perpendicular, assume essa forma aqui. Bacana? Então nós temos essas três formas aqui para estar trabalhando. Eu vou utilizar neste exemplo aqui o arco. Vou clicar aqui 2 vezes. Vou utilizar aqui arco, vou selecionar 4 milímetros e eu vou então passar aqui para vocês o passo a passo do que está acontecendo aqui, beleza? Se você, por acaso, não estiver enxergando essa linha verde aqui, ó, é porque essa opção aqui não está selecionada, tá? Ó, exibir largura verdadeira, tá? Ela vai mostrar essa linha. Eu gosto de selecionar exibir largura verdadeira para você poder enxergar com mais facilidade. A largura verdadeira, ela é a largura que você vai inserir aqui neste menu. Deixa eu tentar, eu estou entrando aqui aqui, ó. Se eu colocar aqui uma largura de corte de 5, ela vai aumentar essa largura. Então, não quer dizer que seja essa largura real, tá? Porque vai depender de uma série de fatores, configurações, bico, enfim. Então, eu coloco essa largura apenas para uma demonstração aqui, para ficar fácil a nossa visualização dentro do software, tá bom? Vamos então entender o que está acontecendo aqui. Nós temos então, quando clicamos aqui nessa função aqui, ó, editar pontos de início, que é essa flechinha com esse S, você vai conseguir enxergar aqui o que eu estou enxergando. Se você estiver com a seta selecionada aqui, você não vai enxergar, por exemplo, com a ferramenta encaixe, você não vai enxergar os pontos de início. Você só vai enxergar a linha, tá? O sentido, o movimento no alto, mas você não vai enxergar os pontos em si, tá? Você só vai enxergar esse ponto se você estiver com a seta ou com essa ferramenta selecionada, tá? Até aqui você também vai conseguir enxergar, menos com a ferramenta encaixe, tá bom? Você não vai enxergar com a ferramenta encaixe. Vamos então aqui entender o que está acontecendo. Aqui nós temos o nosso ponto de origem, tá? Como nós colocamos a peça aqui em 0, aqui ela parte do material, tá? Da origem do material é o nosso ponto de origem. Então é onde, a partir do movimento que você está lá no software, que você zerou, você foi lá, zerou, seja em qualquer parte que você zerou, aonde você zerou lá no software, nesse caso o NX Plasma, digamos que você zerou aqui, aqui será o ponto de início, tá? Esse será o ponto de início, beleza? Então, se você zerou, você parte do ponto de início. O ponto de início está aqui. Ela vai se mover do ponto de início, da origem, até o primeiro ponto de corte.
tá? Aí você é quem determina aonde vai iniciar o ponto de corte. O programa, como ele otimiza, tudo que tiver interno ele vai priorizar em primeiro. Por quê? Porque você vai cortar o que está por dentro para depois separar a peça da chapa. Se você separar essa peça da chapa, ela vai cair. E daí não tem como você fazer de forma precisa todo o trabalho que tiver interno dentro dela, tá? Então, assim, o programa ele é inteligente, ele já faz isso para você, ele prioriza o que é interno. Até mesmo selecionando aqui offset externo, você pode perceber que o offset aqui na parte de furação, ela é interna, ó, a linha da borda está aqui, ó, mas ela acontece por dentro, porque o programa ele é inteligente, ele entende que você está removendo algo de dentro de uma peça, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Partiu da origem, você zerou, vai levantar a tocha, ela vai se mover, essa linha azul fina representa o movimento da tocha no alto, tá? Aqui, essa flecha aqui, ó, ela vai representar o sentido, tá? Então o que aconteceu? Ela está saindo daqui, está se movendo no alto, vai chegar aqui. Quando ela chegar aqui, a tocha vai baixar, vai dar o toque na chapa. Tá? A partir disso, ela vai assumir as configurações que você colocar no NX Plasma. Então, aqui nós temos o S1, é o primeiro corte. Ela vai vir para cá e vai iniciar o corte nesse sentido. A partir disso, ela vai sair, vai erguer a tocha e vai movimentar para cá. Eu vou colocar aqui perpendicular, só para ficar mais fácil a gente ver o movimento dela. Ela sai daqui, vem para cá, iniciou o corte aqui, fez aqui. Ela subiu, veio para cá, veio aqui no ponto de S2, ela vai cortar aqui S2 e daqui ela vai sair do S2, vai movimentar no alto, vai vir para o S3, vai fazer o corte, vai movimentar aqui no alto, terminou o corte, vai vir aqui para o S4, depois para o S5 e depois para o S6, ela vai cortar e vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então isso aqui é de forma assim prática o que ela vai fazer, tá? Você também pode simular isso. Nós vamos fazer uma aula aqui, trazer uma aula só sobre simulação, tá? Você pode simular aqui todo esse percurso de corte, beleza? Então, como que faz para mudar? Digamos que você quer colocar a ordem desejada, você que quer colocar a ordem, você não quer que o programa faça a ordem automática. Para isso, você clica aqui na ferramenta editar pontos de início, vem aqui, clica com o botão direito e vem em sequência rápida de corte. Vai aparecer aqui o número sequencial. Então está aparecendo 1. Só de você passar o mouse por cima, não precisa clicar em nada. Aonde você clicar, ele vai atribuir como 1. Tá? Ele está dizendo, essa opção habilita a otimização automática do percurso. Alterando a sequência, você desabilitará esta função. Deseja continuar? Sim, aqui para exemplo para vocês. Então agora ele iria cortar primeiro essa peça aqui e depois ia separar a peça e ia cair. Não faz muito sentido, só fiz apenas para ilustração aqui para vocês. Mas digamos que eu quisesse, agora por automático o programa ele já vai otimizando. Ele vai dizer que aqui ele já traz o 2, se eu clicar aqui ele já vai trazendo o 3 e assim por diante. Mas digamos que eu quero colocar aqui o 1, eu quero voltar para o 1. Então eu seleciono aqui a caixa de número sequencial, coloco o valor desejado e agora ele se tornou 1. Então digamos que eu quero que o meu 1 seja aqui, ó. Meu 1 seja aqui, agora o 2 seja aqui, o meu 3 seja aqui, o meu 4 seja aqui, o meu 5 seja aqui e o meu 6 seja aqui. Alterei aqui a ordem do programa. Agora ele vai seguir a minha ordem. Ele vai sair daqui, vai cortar aqui, daqui ele vai vir para o 2, do 2 ele vem para o 3, do 3 vem para o 4, para o 5 e para o 6. Isso é muito legal, porque você tem total autonomia. E se você me pergunta, mas se eu tiver uma cópia, o que vai acontecer? Se tiver uma cópia, o programa faz exatamente aquilo que eu fiz, ele copia também. Então vamos fazer aqui uma cópia, ele já copiou por automático. Digamos que tu queira alterar, nessa aqui você quer que a mesma peça, por exemplo, que essa aqui faça uma entrada assim e aqui você quer diferente. Aí você vai ter que importar uma nova peça, porque a cópia, ela otimiza, ela copia o que a primeira peça fez. Porque o programa ele quer otimizar o teu tempo. Então ele vai entender que aqui tem um padrão.
Pode ver, quando eu seleciono a ferramenta seta, ele só me deixa a primeira verde, porque aqui é onde realmente faz toda a diferença. O restante é apenas cópia, então ela vai seguir o padrão. Tudo que tiver abaixo que for cópia, que é o mesmo desenho, o programa ele vai aplicar as edições de pontos de entrada e de saída, de corte aqui, as operações de corte, ele vai atribuir de forma automática para as cópias. Se você quiser, voltando a falar, que o mesmo desenho tenha um ponto diferente de entrada de início, você vai precisar importar de novo, clicando com o botão direito, importando a peça, aí sim você vai ter autonomia. Ó, repare que ela apareceu em cima da outra. Como que eu faço aqui? Eu clico em cima, seleciono a ferramenta encaixe, clico em cima, agora eu venho aqui, clico, seguro e arrasto. Agora eu tenho essa peça aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tenho que atribuir aqui aos meus pontos de início. Aí como que eu faço? Selecionei aqui a ferramenta, cliquei, venho aqui em operações. Eu posso colocar aqui meus pontos de início. Repare que ele está bem parecido, mas eu posso alterar da forma que eu quero, ó. Então, quando eu cliquei aqui em pontos de início, ela só me mostrou aquele que eu estava selecionado. Então, agora, digamos que eu quero mudar a ordem aqui, ó. Vem sequência rápida de corte. Digamos que o meu 1 aqui, só para exemplo aqui, o meu 1, deixa eu habilitar aqui a sequência rápida de corte. Digamos que o meu 1 esteja aqui agora, aí o meu 2 esteja aqui, aí o meu 3 esteja aqui, o meu 4 esteja aqui, o meu 5 aqui e o meu 6 aqui, só para exemplo. Então eu tenho aqui a primeira que eu coloquei, eu tenho aqui a cópia seguindo exatamente o que a primeira está fazendo, e eu tenho a mesma peça, porém agora com uma entrada diferente. Por quê? Porque eu coloquei ela como independente aqui, eu importei ela de novo. Beleza? Então dessa forma você consegue fazer as entradas de ponto de início. Mas uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês é para a gente entender que a ordem que a gente colocar aqui na entrada vai fazer toda a diferença. Eu vou estar explicando isso aqui para vocês mais detalhado na próxima aula, para vocês entenderem qual que é a vantagem de você escolher sabiamente as entradas e saídas de corte. Para você, por exemplo, cortar a peça de forma que ela fique mais tempo sendo mantida pela chapa. Por exemplo, o peso da chapa está todo aqui. Então, na próxima aula nós vamos falar com mais detalhamento sobre isso, beleza?